Boa tarde, eu sou o pastor Aloísio, quero compartilhar com você algumas coisas da palavra de Deus que possam acrescentar bênçãos na sua vida, tá bom? Então vamos lá. A palavra de Deus, em João capítulo 21, diz que o verso 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse-lhe Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que te amo. Esse momento, logo depois da ressurreição de Jesus, quando ele reúne com os discípulos, e ele então tem a oportunidade de se dirigir a Pedro, ele está na realidade restaurando aquele Pedro que no capítulo 17 do Evangelho de João havia negado a Jesus 3 vezes. Pedro deu mostra de caráter deformado, coisa que todos nós possuímos. O homem só pode ter o seu caráter transformado à medida que ele vai sendo adquirindo o caráter de Cristo através do Espírito Santo. Através do Espírito em nossa vida, o nosso caráter vai sendo deixado de lado e nós vamos tomando a forma, então, do caráter de Cristo. Pedro ainda não estava pronto. Agora, após a ressurreição de Jesus, Jesus fala então para Pedro, pergunta 3 vezes para ele, e somente na terceira vez ele fala: Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes nós queremos demonstrar com as nossas atitudes que nós somos fiéis, que estamos presentes, que nós fazemos, que nós tomamos a frente, mas Deus sabe que falta ainda aquela fidelidade, aquela espontaneidade, aquela liberalidade, aquele desejo intrínseco no nosso coração de fazer plenamente a vontade de Deus e ter um regozijo pleno por estar fazendo a vontade de Deus. E Pedro, aconteceu isso com Pedro, e Pedro, ele havia negado, agora Jesus pergunta 3 vezes, ele fica triste por Jesus ter perguntado 3 vezes, mas ele responde da seguinte maneira: tu o sabes, porque Deus sabe todas as coisas. Eu quero narrar aqui algumas historinhas de problemas de caráter. Eu conheci um sujeito quando eu ainda não havia me convertido, e esse sujeito, logo depois do trabalho, onde as pessoas saíam da empresa, eles se reuniam para bater papo e tomar uma cervejinha e comer alguns salgadinhos ali, alguns petiscos. E esse sujeito era aquele sujeito que sempre estava presente na rodinha, mas na hora de pagar a conta ele vazava. Um pouquinho antes de terminar ele dava um jeito de sair. E aquilo, as pessoas passaram a perceber isso e passaram a evitá-lo, porque ele tinha um problema de caráter. Ele queria aproveitar os momentos bons ali, onde as pessoas estavam tendo ali um happy hour, né? Vamos dizer assim, o tempo bom aquele lá para quem não é crente. Então a pessoa estava lá e eles desfrutavam daquele momento, ele comia e bebia com os amigos, mas na hora de pagar a conta ele saía de fininho, ele ia embora. Então, da mesma forma, nós vemos pessoas hoje da mesma maneira, né? Dentro do contexto cristão, também da mesma forma. Vamos citar aqui. Existem aqueles que gostam de desfrutar da igreja, daquilo que a igreja proporciona, daquilo que a igreja pode oferecer, de uma palavra que traz alento, que traz ânimo, que traz esperança, de um programa talvez para o filho, de um programa talvez para o filho adolescente, para os filhos crianças, né? A igreja oferece alguns programas, eles participam disso, mas na hora de saber quanto custa a conta,
quanto é que custa manter aquela estrutura, essas pessoas então, eles fazem igual aquele rapaz que iam lá beber com os amigos. Eles saem de fininho, vão embora, não é com ele. Da mesma coisa, da mesma forma, é como se você morasse numa casa sem ter que prestar conta, pagar o aluguel, ou seja, o mortgage ou alguma outra coisa, se você tivesse que arcar com as suas responsabilidades. Nós entendemos que ninguém mora de graça, né? Quando você não paga o aluguel, você tem que pagar o mortgage. Se você já pagou a casa, você tem que pagar os impostos para a prefeitura, você tem que pagar a taxa de energia, você precisa pagar o supermercado, é ou não é? Mas muitas vezes a pessoa deformada no caráter, ela ainda não se atinou para essa realidade. Então o que acontece? Pedro, ele havia convivido com Jesus, ele havia visto milagres acontecendo, ele havia presenciado situações maravilhosas, onde pessoas haviam sido inclusive ressuscitadas, mas ele ainda não tinha recebido dentro de si o caráter de Jesus, apesar de estar convivendo com Jesus durante 3 anos. Ele havia convivido com Jesus durante 3 anos, período em que ele pôde perceber muitas particularidades do caráter de Jesus. E agora, já no capítulo 21, quando Jesus pergunta para Pedro a respeito se ele o amava, né, porque normalmente nós, no primeiro momento, nós falamos que amamos, desde que isso não nos custe nada, né, desde que isso não me subtraia, desde que isso não tire nada da gente. E Pedro, então, agora, ele havia dito, não, Senhor, aonde o Senhor for, o que fizerem com o Senhor, eu estou junto, eu estou dentro, conta comigo, e eu não te deixarei. E Pedro havia, inclusive, arrancado a espada, mas quando ele arrancou a espada, estava Jesus, estavam os discípulos. Então, de certa forma, num impulso, num ato assim de extrema necessidade de demonstrar que estavam com Jesus, quando vieram os fariseus aprenderem a Jesus, ele tomou aquela atitude, mas depois, quando ele estava sozinho, então ele fracassou, ele negou, temeroso também de ser pego e preso como Jesus. Então, problema de caráter. Mas Deus, o próprio Jesus, sabia do valor de Pedro. E Jesus sabia tanto do valor de Pedro que após a sua ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e Jesus restaura Pedro. Muitas vezes nós temos a tendência de eliminar do nosso relacionamento, nós temos a tendência de eliminar do nosso convívio aquelas pessoas que não são seguras nas suas opiniões, aquelas pessoas que não são confiáveis. Mas Jesus, ele sabia que Pedro tinha valor. E ele vira logo depois, então, no capítulo 21 do Evangelho de João, e ele fala, olha, você vai apacentar as minhas ovelhas. E ele entrega essa responsabilidade para Pedro, porque ele sabia que Pedro, ele iria aprender com a lição. Como de fato, vindo o Pentecoste, Pedro então, sendo ousado, cheio do Espírito Santo, o caráter de Jesus já bem fundamentado, estabelecido no coração, ele se torna um dos principais apóstolos daquela igreja que estava nascendo. E, consequentemente, ele traz sobre si a responsabilidade de conduzir os demais, de levar os demais a esta revolução que levou o Evangelho a todos os quadrantes do mundo, chegando até os nossos dias. Questão de caráter, ele teve trabalhado o seu caráter. Jesus tocou no caráter de Pedro e Jesus confiou em Pedro. E Pedro foi então um homem que correspondeu àquilo que foi investido nele. Querido, você tem tido um caráter forte, você tem auxiliado, você tem retribuído, você tem ajudado, você tem mantido a estrutura de onde você está. Você tem ajudado a ser alguém a levar o peso ou você tem se tornado um peso? Uma das coisas que me vem à mente na vida de muitas pessoas que gostam de levar vantagem, e isto parece que é algo
que está definitivamente agregado à cultura brasileira, e nós rejeitamos isso em nome de Jesus, não é? Mas nós temos visto o evangelho da seguinte forma: um grande caminhão subindo a ladeira é a igreja. Um grande caminhão subindo a ladeira é a igreja. E o motorista está lá, é o pastor. Está dirigindo o caminhão e o caminhão está na subida. Mas é tanto peso na carroceria que o caminhão tem dificuldade de subir. Alguns poucos, uma meia dúzia, são aqueles que vão lá para trás do caminhão e vão empurrar o caminhão. Ao passo que, se descesse todos que estão na carroceria e ajudassem a empurrar esse caminhão iria romper, ele iria subir essa ladeira com maior facilidade. Eu penso da seguinte forma: é necessário que na carroceria tenham muitas e muitas pessoas, mas basicamente essas muitas pessoas devem ser novos convertidos que ainda não tiveram seus caráteres devidamente transformados por Jesus. E eu creio que muitos outros deveriam estar fora, ajudando a empurrar. Como se empurra um caminhão, como se empurra a igreja, como se leva a igreja. Sendo fiel, assistindo às mensagens, às pregações, tendo o DNA da sua igreja, que normalmente o que você crê, você veste a camisa, contribuindo para que a estrutura se mantenha, a igreja esteja com as portas abertas, que a energia seja paga a tempo, para que o ar-condicionado esteja plenamente funcionando, para que o calor esteja plenamente funcionando, para que a estrutura das salas de departamento infantil estejam equipadas com computador, com televisão, com material adequado para ensinar os nossos filhos. Tudo isto, as pessoas que têm um caráter transformado, são eles que possibilitam. Porque se você não mora de graça, se você precisa pagar pela comida, você também precisa entender que Jesus disse que a palavra dele é alimento. E a palavra dele não é pregada lá no templo tão somente, a gente não faz uma cabana lá fora, né, e coloca lá e vamos pregar o evangelho. Não, existe toda uma estrutura. A gente gosta de apresentar uma casa bonita. Então, quando queremos apresentar uma casa bonita, a gente deve contribuir, né? Para você ter uma casa bonita, você precisa gastar para ter uma casa bonita, para recepcionar as pessoas, para estar confortável, para ouvir uma palavra que vai abençoar seu casamento, vai abençoar sua vida, vai fazer com que você seja uma pessoa diferente, porque a palavra de Deus pregada lá na igreja, ela traz uma transformação, ela muda a nossa visão, né, em relação a muitas coisas que a gente faz. Então, a questão do cristão com o caráter deformado não é problema não, mas você precisa desejar que esse caráter seja moldado segundo o caráter de Cristo. Porque Jesus, ele se esvaziou, ele se entregou, ele tinha um caráter de tal forma que o prazer dele era fazer a vontade de Deus. Então, da mesma forma, nós precisamos entender que a estrutura é necessária. A igreja somos nós, de fato e verdade, somos nós. Mas nós precisamos de abrigo, nós precisamos de um lugar onde reunir, e isto precisa ficar patente. Nós não podemos viver só de carona. Eu vejo algo, que muitos que estão enganando a si mesmos, somente levando as vantagens, pegando as vantagens, são aqueles que um dia serão perguntados: o que é que você fez? Eu estive presente, eu fui lá, levei meus filhos, participei, mas vem cá, em que você contribuiu? Em que você proporcionou que outras pessoas pudessem chegar lá e ouvir esta palavra também? Bom, eu não contribuí nada. Então tem pessoas que estão dessa forma. Eles não contribuem, né, mas acham que conseguem passar incólume. Acham que conseguem fazer parte do grupo, mas na hora de pagar a conta, eles fazem igual aquele moço lá. Ele sai antes que o garçom traga a conta, porque
na hora de pagar a conta, todo mundo tem que enfiar a mão no bolso. Meu irmão, questão de caráter. Questão de caráter. Eu espero, né, que você, como Pedro, responda para Jesus. Quando Jesus perguntar, tu me amas? Você vira para Jesus e fala assim, tu o sabes, porque realmente ele sabe. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor seja contigo e o caráter seja cada dia transformado pelo poder do Espírito Santo, moldando-nos ao caráter de Cristo.